Exercício 2. A distribuição dada apresenta os pares de calçados vendidos numa loja em um determinado dia, de acordo com o número usado de uma certa marca. Calcule a média aritmética, a moda e a mediana. Bom, aqui nós temos uma tabela com dados agrupados, uma tabelinha sem intervalos de classe. A média aritmética neste caso, vai ser igual somatório de FI vezes o XI, de I igual a 1 variando até N, dividido pelo somatório de FI, de I igual a 1, variando até N, até o último termo, até o enésimo termo. Essa é a formulazinha para a média aritmética de dados agrupados sem intervalo de classe. No exemplo fornecido aí, nada mais é do que uma média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, sem o uso da tabela, a gente poderia fazer assim, ó. FI, o número de vezes que aparece o calçado número 36. Então, 1 vezes 36. Mais, calçado 37 aparece 2 vezes. 2 vezes 37. O calçado número 38, 5 vezes. 5 vezes 38. Calçado de número 39, 9 vezes 39. O calçado de número 40, 11 vezes o 40. O 41 aparece 8 vezes, então 8 vezes 41. Calçado número 42, 4 vezes 42. E o calçado de número 43, uma vez 43. Dividido pelo número de elementos, ou seja, pelo somatório de FI. O somatório de FI, nesse caso, a gente tem aí 41. 41. Somatório de FI é igual a 41. Então, a nossa média aritmética vai ser igual o produto 1 vezes 36, 36, mais 74, mais 190, mais 351, mais 440, mais 328, mais 168, mais 43. Tudo isso dividido por 41. Então, a nossa média aritmética, na verdade, vai ser igual a 1.630 dividido por 41. A nossa média aritmética vai ser igual a 39,76. Essa é a média aritmética, uma média aritmética ponderada. Outra maneira de definirmos a média aritmética, só que agora utilizando a tabelinha. A média aritmética, como a gente já viu, média aritmética é igual somatório de I igual a 1 variando até N, de FI vezes o XI, dividido pelo somatório de FI, de I igual a 1 variando até N. Utilizando a tabelinha, o nosso FI é a frequência, está aqui. O nosso XI é a variável. Como eu não tenho intervalo de classe, é o valor da variável que está aqui. Então é só repetir. O XI a gente só vai repetir. 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42 e 43. Aí a gente vai precisar do FI vezes o XI. Então vai ficar 1 vezes 36, 36. 2 vezes 37, 74. 5 vezes 38, 190. 9 vezes 39, 351. 11 vezes 40, 440. 8 vezes 41, 328. 4 vezes 42, 168. E 1 vezes 43, 43. A gente precisa, para definir a média aritmética, então, do produto de FI vezes XI, e eu preciso do somatório de FI vezes XI, começando na primeira classe e indo até a enésima. Então aqui vai ficar o somatório de FI vezes o XI vai ser igual, como a gente já tinha feito, 1.630. Então, a nossa média aritmética vai ser igual, somatório de FI vezes XI, 1.630. 1.630 dividido pelo somatório de FI. O somatório de FI está aqui, ó, FI, somatório de FI é igual a 41. Portanto, a média aritmética, 1.630 dividido por 41, 39,76. É outra maneira para definir a média aritmética. Eu, particularmente, gosto de usar a tabela, porque o exercício provavelmente vai pedir mais coisas. Então eu já monto a tabela e preencho a tabela. Moda. Para definir a moda. Moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. No caso aqui, a nossa moda, o número do calçado que mais aparece é o 40. O 40 ele aparece 11 vezes. Moda é o valor que mais aparece em uma distribuição de dados, em um conjunto de elementos. Certo? Então, no caso aqui, ó, o calçado número 40 ele aparece 11 vezes. Então, a moda vai ser igual a 40. A mediana. Vamos lá. Para definir a mediana, quando a gente fala de mediana, mediana ela é um termo central. Ou seja, a mediana vai estar no centro. Então, para definir a mediana, a gente utiliza essa técnica, ó. Somatório de FI, o número de elementos, o número de calçados, dividido por 2. Então, o somatório de FI deu 41, dividido por 2. Então, isso vai ser igual a 20,5. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a mediana se encontra entre os 20,5 primeiros pares de calçados, entre os 20,5 primeiros sapatos. Para definir qual é esta classe que contém a mediana, a gente precisa encontrar a frequência acumulada e depois encontrar onde é que está os 20,5 primeiros pares de calçados. Frequência acumulada, como já foi visto em aulas anteriores, frequência UFI, ó, eu copio o primeiro, 1, e vou acumulando. 1 com 2, 3, 3 com 5, 8, 8 com 9, 17, 17 com 11, 28, 28 com 8, 36, 36 com 4, 40 e 40 com 1, 41.
Aí a gente precisa definir onde é que está a classe que contém os 20,5 primeiros pares de sapato. Até aqui a gente tem 1, 3, 8, até aqui 17. O 20,5 se encontra aqui. Essa é a classe que contém a mediana. Esta, então, é a classe que contém a mediana. A classe que contém a mediana, na classe que contém a mediana, o número do calçado é o 40. Portanto, a mediana vai ser 40. Está resolvido, então. Aqui a média aritmética, aqui a mediana e aqui a moda.